Olá, pessoa sensacional, seja bem-vinda a mais um Papo Reto do Professor. E no programa de hoje, 10 dias infiltrado em grupos bolsonaristas. Antes de eu começar, eu tenho que pedir para você deixar o seu like aí, assinar o canal, compartilhar, tudo isso é muito importante para que a palavra se espalhe. O programa de hoje é todo baseado numa reportagem do site Palavra Solta, revista palavrasolta.com. O nome da reportagem, bem como o link do site, vai estar aí na descrição do vídeo. A reportagem é escrita a duas mãos pelo grande professor historiador Flávio Morgado e pelo autor convidado Eduardo Reis de Melo, que é sociólogo e policial federal. Na reportagem, o Flávio Morgado começa dizendo que ele acompanhou basicamente dois grupos. O grupo Patriotas 2.0, que é um grupo extremamente bolsonarista, ligado a pautas como a formação de um partido próprio, a questão armamentista e o conservadorismo, e o grupo Antivacinas BR 2021, um grupo de atividade extremamente negacionista. Os grupos que eu citei são do Telegram. E na primeira parte da reportagem, quem escreve é o Flávio Morgado, nos contando que esses grupos são numerosos, com mais de 10 mil pessoas. Ele notou um padrão repetitivo nas postagens e não tinha análise nem debate. Eu acho que isso daí é basicamente porque as pessoas, por mais que vejam alguma coisa estranha num grupo desse, ficam com medo de serem chamadas de fresquinho ou de falarem que estão com mimimi só porque a pessoa questionou alguma coisa. As reportagens são espetaculosas justamente para gerar reação nas pessoas e a massa responde. Mais adiante na reportagem, o Flávio Morgado notou que alguns perfis soltavam mais de 250 mensagens por dia. E aí você imagina, né? De manhã você vê uma reportagem e lá na reportagem está escrito assim: PSOL é a favor da pedofilia. E aí na hora do almoço você vê: mamadeira de piroca para as crianças. de tarde você vai dar uma relaxada, olha, e tem uma outra manchete dizendo que vai ser obrigatório o casamento homossexual. E de noite, mais reportagens sensacionalistas para mexer justamente com o seu ódio, com o seu subconsciente, com as coisas mais primitivas e te afastar da razão. Mais adiante é feito um questionamento sobre quem são as pessoas que compõem esse grupo. Quem é esse tiozão do churrasco? Quem é essa tia? Quem é esse moleque frustrado? Flávio Morgado diz que a figura que é todo um acúmulo de frustrações e que os perfis variam de pessoas de meia idade, funcionários públicos, jovens com dificuldade de relacionamento e oficiais de reserva. No filme Brexit de 2018, é mostrado alguns grupos de pesquisa justamente compostos por pessoas que têm esse perfil, e muitas dessas pessoas são aposentadas, pessoas que já perderam os filhos e que apresentam outros tipos de frustrações. Como vimos no texto de Flávio Morgado, há um predomínio de homens nesses grupos. No final desse trecho da reportagem, o Flávio Morgado coloca uma dúvida: será que tudo isso não é articulado internacionalmente pelo Steve Bannon? Assim, se você não sabe quem é o Steve Bannon, dá uma parada, vai pesquisar na internet, tem um montão de vídeo explicando quem é o Steve Bannon, porque você está precisando se atualizar. Na segunda parte da reportagem, escrita pelo Eduardo Reis de Melo, ele cita um estudo de Oxford que mapeou 81 países com este tipo de milícia digital que pratica profissionalmente a desinformação. E aí ele fala que em todos os lugares as principais características são: escolhe-se um inimigo mortal por vez. Aí eu fico imaginando que geralmente o comunismo ou os imigrantes, né? Criam-se notícias falsas em quantidade e frequência tão grandes que seria impossível desmenti-las por métodos tradicionais. As notícias surgem simultaneamente em diversos canais de comunicação, mesmo que todos sejam de péssima credibilidade. Então aí você fica imaginando, vai ter no Twitter, no Facebook, no Telegram, no Instagram, vai ter um site, tudo isso aí
na mesma hora para dar um tom de realidade. Ataca-se a imprensa tradicional diariamente, tirando o crédito de qualquer informação que venha dela. E aí a gente conhece aqui no Brasil o papo de Globo lixo, né? Constrói-se a narrativa com base em alguns elementos reais, mas distorcendo-os de modo a gerar uma confusão e impedir a crítica. É aquele lance, né? O cara fala assim, eu vi a foto, mas quando você vai ver o texto, é uma distorção tremenda. As notícias criam narrativas que consistem em afirmar que todas as outras versões do mundo são também narrativas, então carregam efetivamente seu conteúdo para que a pessoa se sinta propícia a escolher o lado que prefere. E é daí que você entende por que eles insistem tanto nessa balela de marxismo cultural, como se Marx, muito antes de rádio, televisão e internet, tivesse criado uma maneira da gente falar, um discurso, justamente para distorcer as coisas. Marxismo cultural. Ganha-se pela quantidade, pela efetividade, geralmente de ódio, mas não exclusivamente, e pela forma, como lacração, por exemplo, que independe do conteúdo. Basta falar algo ofensivo com aparências de desmascarar o interlocutor, por mais que ele esteja certo. Dizer que olhando nos seus olhos, existe uma medida que está acima de todas as outras e não depende do Congresso Nacional para acabarmos com a corrupção no Brasil. Vamos tirar o PT do governo. Então é isso, o cara recebe pelo WhatsApp o petista falando, e aí vem lá o interlocutor, fala uma outra coisa, bota um óculos nele, bota um tema musical, como se estivesse lacrando. Não importando se aquela fala tenha sido tirada do contexto ou que tenham feito algum tipo de edição maliciosa. O que importa é você sentir que está junto com o lacrador. Essa desinformação é muito perigosa. A gente teve episódios recentes, como o ex-presidente Donald Trump, que falou que desinfetante mata o corona. E aí algumas pessoas chegaram a beber desinfetante, produtos químicos, para ver se livravam do corona. A reportagem é fabulosa, ela continua. Eu recomendo que vocês leiam, porque existem outros aspectos que essas pessoas analisaram a fundo. Ano que vem, em 2022, a corrida eleitoral vai estar a toda. E aí você sabe, né? Corrente de WhatsApp com notícias falsas rolando solto. E o que impede, por exemplo, de na véspera da eleição soltarem imagens maravilhosas falando, olha, tudo isso aqui foi realização do atual presidente. E aí a pessoa que está olhando a foto, ela não tem senso crítico, ela quer agir com a emoção, ela não está se preocupando se aquela foto dali é Hong Kong, se é Paris ou não. Ele acredita que foi o presidente que fez aquela obra. Por mais que a obra demore 10 anos para ser feita, ele acredita que o presidente fez em menos de 6 meses. Ou então eles acreditam que foi interceptada uma ligação do diretório do PSOL para o PT e eles estavam armando uma revolução comunista para transformar tudo isso aqui na Venezuela ou na Coreia do Norte. Se prepara, espera! Gostou do vídeo? Deixe o seu like, assine o canal, compartilhe, tudo isso é muito importante porque nós aqui ainda conseguimos falar o que nós queremos. Então apoie a mídia alternativa, dê essa força, não vai cair o seu dedo se você assinar o canal, aperta o botãozão vermelho aí, vai ajudar muito a gente. Eu agradeço a você, pessoa maravilhosa, e nos vemos numa próxima.